Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é Funções da Linguagem. Só que detalhado para o Enem, vamos estudar questões do Enem. Vamos lá? Bem, primeiro, para relembrar, nós vamos lembrar o quê? Que nós temos 6 funções, uma é a função emotiva, que tem como fim o emissor, ou seja, ele vai trabalhar os sentimentos, as sensações de quem está escrevendo. Nós vamos ter a função referencial, que vai trabalhar o contexto, né? O referente, ou seja, ele vai basear aqui em informações. Depois nós vamos ter a função poética, que o foco dele é na mensagem, ou seja, como ele vai trabalhar essa mensagem, a parte escrita, como a mensagem é vista. Depois nós vamos ter a função fática, que vai ter como objetivo o canal, a testagem do canal, né? Se existe a comunicação, se há essa relação entre o emissor e o interlocutor, o receptor. Depois nós vamos ter a função metalinguística, que vai ter como foco o código, ou seja, a própria língua. E aí, por fim, a função conativa, que tem como fim o receptor, quem vai receber essa mensagem. Ou seja, para perceber, para induzir, levar aquela pessoa que está lendo a mensagem a um fim, ok? Agora nós vamos ver algumas questões do Enem que a gente vai dar uma analisada para que vocês possam se adequar e aprender um pouco mais na hora de chegar à prova lá para poder resolver, ok? Vamos lá. Primeira questão, acompanhem comigo. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinemas e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatsCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS, Apple ou Android, Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o aplicativo sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário então pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já exibidos, com recurso do WhatsApp, diz o brasileiro Luiz Malte, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? E aí nós temos a referência aqui embaixo, ó, percebam, veja abril.com.br. É importantíssimo você analisar a referência e entender todo o texto. Agora vamos lá para o comando. Olha o comando dessa questão. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes, ponto. Aqui ele fez uma afirmativa, ele vai dizer que na função da linguagem nós temos peculiaridades de acordo com a intenção. Ele fez uma afirmativa aí. E aí depois ele vem dizendo, nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há presença de elementos que... O que ele quer que você identifique aí? Qual é a nossa referência de função referencial? Ou seja, como nós vamos poder explicar a existência dessa função aí? E mais importante, ó, predomina. Em um texto pode haver mais de uma função, mas nessa questão ele está pedindo o que predomina, aquela que mais enaltece aí dentro do texto. Então, buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo? Busca convencer? Não, né, gente? Ele não busca convencer. Definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora? Tem uma definição do aplicativo? Revelando um ponto de vista? Existe um ponto de vista? Também não. Evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva? Não, subjetividade vai estar relacionada a textos da função emotiva, que vai trazer sentimentos e emoções de quem está escrevendo.
Na letra D, nós temos expõe dados sobre o aplicativo, usando a linguagem denotativa. Será? E a E, objetivam manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. Então, relacionado à função referencial, a resposta mais adequada seria a letra D, expõe dados sobre o aplicativo, porque realmente é isso que o texto traz, uma exposição de dados. O que aconteceu, qual a relevância desses aplicativos para aquela sociedade e trazendo uma linguagem denotativa porque aquela literal, sem duplos sentidos. Isso é uma característica da função referencial. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Não é porque um diálogo, manter um diálogo com o leitor. Em algum momento ele tenta manter um diálogo com o leitor? Não. Então, a resposta correta seria a letra D. Vamos para a próxima? Questão 2. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. Aí vem lá, resumo, prestem atenção, principalmente quando vocês começarem a ler o texto, como esse texto se organiza, como ele começa, as palavras que ele utiliza, vai ajudar bastante no momento de vocês responderem as questões de vocês. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens dissemina o imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos ou pelas negros ou negras na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, e especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do uso de produtos apresentados. O discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora a legítima a prática de uma ética racista construída atualmente no cotidiano. E aí ele continua o texto. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo feito nos diversos espaços sociais considere o uso de estratégias para uma descolonização estética que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Aí nós temos as palavras-chave e depois de onde foi retirado esse texto. Muito importante sempre fazer menção, sempre visualizar a referência do texto que você está lendo, ok? E aí vamos lá para o nosso comando, a nossa questão. Olha lá, o cumprimento da função referencial, ele já está dizendo o que você vai tratar. Referencial da linguagem. É uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Ele já te deu a função, ele já te deu o tipo de texto. Qual o gênero textual que nós temos aí? Nós temos gênero resumo de artigo acadêmico. Significa o quê? Que nós vamos ter uma linguagem mais formal, uma linguagem denotativa. Então, saber isso é muito importante. Aí vamos lá. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Como é que nós vamos visualizar essa estrutura e a função? A função da função referencial dentro do texto. Como que essa estrutura vai se adequar? Essa é a pergunta. Então, é isso que você deve buscar. A impessoalidade na organização da objetividade das informações, como este artigo tem por finalidade e evidencia-se. B. Seleção lexical no desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. C. Metaforização relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. D. Nominalização produzida por meio de processos derivacionais
na formação de palavras como inferiorização e desvalorização, e é a adjetivação organizada para criar uma terminologia antirracista, como em ética da diversidade e descolonização estética. O que eu quero que vocês visualizem aqui nessa questão é como essas alternativas foram construídas. Olha lá quando ele diz seleção lexical. Quando nós vamos pensar nessa seleção lexical, nós vamos estar pensando um pouco na função poética, que vai, o desenvolvimento sequencial do texto, imaginário racista. Então, quando nós temos essa seleção lexical para trazer figuras de linguagem, nós vamos estar pensando na função poética e não na referencial. Quando nós temos metaforização, utilização de metáforas e sentidos conotativos, nós podemos estar pensando na função poética ou na função conativa. Mas aqui nós estamos falando do quê? Da função referencial. Então, a resposta mais adequada dessa questão é a letra A, impessoalidade, que é a características de textos informativos. Na objetividade, objetividade das informações. Tudo isso tem a ver com a função referencial e também o gênero textual colocado na própria questão, ok? E aí nós vamos ter a questão 3, que fala sobre, a questão 3 vai falar sobre o que é ler, ok? E aí a questão seria, nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos. Ele vai falar o que é ler, o que ele declara ler, né? E aí ele vai perguntar o seguinte, essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto ressaltar, propor, apresentar, discorrer ou focar. Então nós vamos pensar discorrer sobre o ato da leitura. Então, quando nós pensarmos sobre discorrer, sobre falar sobre o ato da leitura, nós vamos estar falando sobre a metalinguística, ok? E aí, o exercitando, eu quero que vocês analisem um pouquinho essa imagem, observem com detalhes o que ela representa, que mensagem ela está querendo passar aí. Observaram? Deram uma olhadinha? As questões do Enem muitas vezes trazem muito texto em apenas uma imagem. É aquela situação, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então é preciso analisar e dar atenção devida nas imagens, ok? E aí nós vamos para a questão. Esta gravura de Escher na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura de Escher, encontram-se com frequência nos jornais, nos textos publicitários, na prosa científica, na literatura ou nos manuais. Como vocês podem ver aí nessa questão, nós temos na literatura, por quê? Quando o escritor se vale de palavras para expor procedimentos construtivos do discurso, a partir desta imagem, ele traz o quê? Uma menção à própria escrita dentro da imagem, falando sobre o ato de escrever. Então, é imprescindível que você preste atenção nos comandos, que são os enunciados das questões, nas imagens, na linguagem verbal também, que são as palavras. Então, atentem-se aos detalhes, aos verbos utilizados nas alternativas, ok? No mais, se tiverem mais dúvidas, parem o nosso vídeo, assistam novamente lá no portal Eduque, tá bom? Tchau, tchau e até mais!